Sérgio Maia está ao lado do santista, torcedor ele não é santista, né? Ele é guaraense de nascimento, orlandino de coração e santista, onde está o time de futebol dele. O time do Eduardo era daquela época, ainda do Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Acho que Eduardo não tinha nem nascido nessa época. Sérgio Maia, vamos lá. Um abraço, muito bom dia para você, o Adson Martins, queridos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Eduardo Elias, ex-presidente da Câmara aqui de Orlândia, ex-vereador da cidade, e tudo isso que você falou aí, Adson. E mais ainda, hein? Nós voltamos aqui para falar de política, logicamente é um assunto querido, né, do Eduardo Elias. A gente gosta de bater esse papo, sempre aí pontuando aquilo que está rolando aí na mídia, né, está sendo debatido pelas mídias do Brasil. E o assunto que nós escolhemos para fazer esse diálogo aqui, Adson, é sobre a Petrobras, um assunto muito discutido aí, não só no meio político, mas também na mídia brasileira. Aliás, mídia internacional também, porque a petróleo, né, ela abrange aí todo o mundo. Nós sabemos aí que está em trâmite um plano ou uma proposta da venda da Petrobras. Eu gostaria, Eduardo, que você expressasse aí qual que é a leitura que você faz desta proposta da venda da Petrobras. Eduardo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Watson. Assim, eu sou guaraense, eu fui, guaraense, sou guaraense de nascimento e vivi em Guará até os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 65 e vim para Orlândia com 12 anos de idade. Então, Orlândia, é onde nasceram meus filhos, é onde meu pai está enterrado. Então é isso aí. E santista é um orgulho que nem todos podem ter. Mas enfim, agora da Petrobras. Eu sou favorável à privatização e até explico por quê. Porque o que nós vemos na Petrobras? Nós vimos o maior caso de corrupção do mundo, né? E, na minha opinião, o Estado tem que se dedicar às suas responsabilidades básicas. Saúde, educação, moradia, segurança, e deixar essas coisas de empresas que concorrem no mercado mundial por conta da iniciativa privada. O Estado grande só serve para fomentar a corrupção. A corrupção que não nasceu hoje, já faz tempo, desde que o mundo é mundo, a corrupção existe. É uma coisa que ninguém vai acabar com isso do dia para a noite, né? E a gente percebe que quanto maior o Estado, maior a corrupção, né? Favorece a corrupção tremendamente. Não podemos jamais esquecer o Petrolão, né? Que aconteceu, são fatos recentes. Recentemente, para se ter noção, um diretor da Petrobras foi condenado a devolver 975 milhões de reais. Eu achei que você ia falar R$1.000. Então, 975 milhões, é quase R$1 bilhão, é muito dinheiro, um diretor, né? Então nós temos aí, além dos diretores da Petrobras, no caso do Petrolão, nós vimos aí grandes empresas envolvidas, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, etc., né? E que fomentaram a corrupção, né? Que participaram do projeto de
de poder eterno aí do governo do PT. Né? Isso aí é uma coisa que inegável, né? Tanto a gente pode buscar aí de exemplo as condenações sofridas pelo Lula, que foi por corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. E o Lula, vamos ressaltar aqui, ele não foi inocentado, como alguns dizem por aí. Né? As condenações que ele sofreu foram tornadas, vamos dizer, foram canceladas, né? Por conta do CEP errado de Curitiba, né? Aí as ações foram para Brasília, enfim, toda essa manobra aí, que para mim não passa de manobra, e com a colaboração do STF, do ativismo político que eles praticam, né? Enfim, é um caso que para mim é absurdo e que consolida a impunidade no Brasil, inclusive, né? Então, eu vejo que seria bom para o Brasil a privatização da Petrobras, porque a Petrobras, para nós, povo, está servindo para quê? Para nos castigar com os preços altos dos combustíveis. Nada mais. O petróleo é nosso, legal. Cadê as vantagens que a gente poderia ter? Nós temos que morrer de trabalhar para pagar o combustível, para pôr no tanque dos nossos carros. É para isso que serve a Petrobras? E para fomentar a corrupção? Então eu sou favorável a quanto menor o Estado, melhor. Por isso que eu não gosto do conceito de os meios de produção nas mãos do governo, nas mãos do Estado, que é um conceito de socialismo. Eu não gosto do socialismo por isso, inclusive. Então, quanto menor a participação do Estado, inclusive na Petrobras, eu acho que seria melhor. Eduardo, nós sabemos que o preço hoje do combustível está muito alto e tem aumentado, né? Agora, quando acontece o aumento do combustível, normalmente muitas pessoas, ou quase todas, já atribuem ao presidente, né? Quem está comandando o Brasil. Agora, essa decisão do aumento do preço do combustível, ela passa pelo presidente, ela depende do presidente? Como que acontece o aumento? Como que é decidido isso? Não, o presidente não participa disso. Ele participa da nomeação do presidente da companhia, da Petrobras. Então é aí que vai a participação dele, assim como indica elementos do conselho executivo da empresa, né? Mas acontece que ele não pode ficar interferindo nisso. Por quê? Por causa da participação societária da empresa. Ainda outro dia eu vi um jornalista dizer que a participação do governo era 38%. Não. A participação do governo, através do Tesouro Nacional, é de 51%. E 49% são ações que estão nas bolsas de valores. Então, a empresa deve satisfação aos acionistas. Então, é uma empresa que tem que ter lucro. Mas que tamanho é esse lucro? É aí que o presidente, que eu entendo que o presidente quer interferir. Ele quer diminuir aí o tamanho do lucro da Petrobras, que é absurdo, é grande. A empresa é uma das mais lucrativas do mundo. Então eu acho que é aí que ele pode interferir. Porque se a gente pensar na estrutura de formatação do preço dos combustíveis, a gente vai ver que tem vários detalhes, vários parâmetros que fogem até do controle do próprio governo. Por exemplo, a gasolina. Vou dar de exemplo a gasolina.
36% do valor que a gente paga na bomba é da Petrobras, que é uma empresa que tem que ter lucro, eu já falei, é uma empresa que tem que ter lucro. Ela tem os custos de extração do petróleo, né, da importação do petróleo, importa o petróleo. O barril de petróleo é uma commodity, é de preço global. E isso é matéria-prima da Petrobras para a fabricação dos combustíveis. Como aqui na Intel, os metais são matérias-primas para a gente fabricar os conectores e terminais. E são commodities também, e a gente precisa cuidar, né, de fazer os custos de produção. Quanto custa essa matéria-prima, quanto que ela contribui no custo final de produção do produto, projetar os lucros e assim construir o preço de venda, né? Então acontece isso da mesma forma com os combustíveis. A gasolina, por exemplo, 36% é da Petrobras, corresponde ao valor que remunera a Petrobras pela fabricação dos combustíveis, a refinaria, vamos dizer, né? A média do ICMS, que é um imposto estadual pertinente a cada estado, portanto, na média 27%. Eu já ouvi jornalista dizendo que era 18% também. Não pode, você precisa ter esses valores bem definidos para você poder formar um juízo de valores. Então, 27% é do Estado, 13% do etanol, que é adicionado na gasolina, 10% seria relativo ao PIS, COFINS, etc., os impostos federais, e 14% seria para a distribuidora, porque o combustível sai das refinarias, vai para a distribuidora, da distribuidora vai para os postos de gasolina para a gente encher o tanque dos carros. Então, é uma estrutura que você precisa conhecer, né? Então, é o seguinte, a cada R$1 que você paga para abastecer o seu carro, 36 centavos vai para Petrobras, 27 centavos vai para o estado onde você está abastecendo o carro, 13 centavos você paga pelo etanol que está adicionado, 10 centavos seria pelos impostos federais e 14 centavos referentes à distribuidora, né, que você tem que remunerar, porque a distribuidora é uma empresa diferente da Petrobras, é outro CNPJ, que tem que ter lucro também. Então é isso, você precisa enxergar toda essa estrutura e entender que o governo federal não pode interferir no imposto estadual, o ICMS, por exemplo, né? Então, para você alterar isso aí, você precisa mexer todo esse conjunto. E precisaria, por exemplo, que é o que eu entendo que o presidente quer fazer, diminuir a margem de lucro da Petrobras. Só que aí existem, obviamente, as consequências, né? Que o valor da empresa vai diminuir, as ações vão diminuir de valor. Enfim, tudo isso é conflitante com o interesse nosso, povo, né? Que é de pagar um preço menor pelo combustível. Eduardo, eu vou tentar aqui traduzir, se eu interpretei errado, você pode até me corrigir aqui. O preço do combustível caro hoje, essa discrepância, ela seria então, ela pode ser, né? Não sei se é isso, em razão de um lucro talvez alto por parte dos acionistas. Não, veja bem, junto com os acionistas tem a parte que é do governo federal. Sim, mas você considera que essa parte do governo federal está sendo razoável, equilibrada? Porque alguém está ganhando muito, ou é o governo federal ou os acionistas. Para o preço, quem é que está levando? Será que o bolo está sendo dividido de forma equilibrada? É essa a pergunta. 51% do governo federal e 49% dos acionistas.
né? Mas é isso que precisa ser entendido. Não é só o governo federal. O governo federal, ou melhor, a empresa, a Petrobras, deve satisfação aos acionistas. Porque no momento em que ela lançou as ações nas bolsas, ela precisa ser uma empresa bem resolvida em termos de lucros, em termos de operacionais, enfim. Né? Então, sim, ela deve satisfação aos acionistas. Né? E aí é uma empresa que tem que visar esse lucro. E aí, qual que é o limite? Aí nós precisaríamos abrir a caixa preta, né? Qual que é a margem de lucro? Eu não sei qual que é a margem de lucro. Porque naqueles 36 centavos que eu falei, de cada real que você paga por abastecer seu carro, ali está embutido o quê? O custo operacional da empresa, o custo de produção, né? Tem o custo de produção, custo administrativo, custo da energia, né? Administrativo que eu falo, por exemplo, folha de pagamento. Tem toda a composição dos custos. Né? Tem que remunerar esses custos e tem que ter uma margem de lucro. Eu não sei quanto que é essa margem de lucro. Isso aí precisaria ser tratado com maior transparência para a gente saber. Dá para diminuir? Quanto que é esse lucro? Né? 20%, 30%? Não sei. Não sei. Né? Uma coisa é certa. O preço do petróleo, que é uma commodity, como eu já disse, ele tem que ser considerado na composição de custo de produção dos combustíveis. Né? Se você não fizer isso, você está morto. A empresa vai para o buraco. Né? Se a gente não manter a atualização desses custos, aqui na Intel também, a Intel terá prejuízo. Né? E qualquer outra empresa que não considerar os custos, né, das suas matérias-primas, dos seus insumos, na fabricação do seu produto, vai chegar no prejuízo. Eduardo, uma outra sugestão que tem sido cogitada aí para tentar amenizar esse problema do preço do combustível seria a troca da presidência e diretoria da Petrobras. Você acha que isso ameniza, isso melhora em algum sentido? Eu vejo que aí é a tentativa do presidente atual de questionar essa questão do tamanho da margem de lucro. Que de repente o presidente vai lá, ele não quer diminuir, e não é só a opinião dele que prevalece, é do conselho executivo da empresa, que tem outros membros, porque a alteração de preços é sempre discutida com esse conselho, não é só o presidente que manda. Então tem que alinhar as ideias, né? Tem que falarem a mesma língua que o presidente quer, né? Agora não pode ser uma coisa radical, porque se for uma coisa radical, a empresa será prejudicada. A mecânica do preço do combustível no Brasil, ela tem uma ligação, ela tem uma própria mecânica com o mercado internacional também. De certa forma, a Petrobras, a diretoria ali, ela não fica de mãos atadas, não fica sem instrumentos, já que ela depende do mercado internacional também. É o que eu disse. A matéria-prima é o petróleo, que é uma commodity. E o que significa isso? Que o preço do barril de petróleo é global. É o preço no mundo, não é um preço do Brasil. É calculado aqui? Não é calculado aqui, entendeu? É um preço que tem... complexo. É complexo. É que eu disse, a empresa não pode abrir mão de considerar esse preço do barril de petróleo nos seus custos de produção, sob risco de terem prejuízo e levarem a empresa para o buraco. Não tem como fugir disso. Essa é a questão. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo Eduardo Elias, ex-vereador da cidade, também ex-presidente da Câmara. Eduardo, nós sabemos que existem no Brasil
eu vou colocar aqui algumas alternativas para tentar melhorar ou resolver ou amenizar esse problema do alto custo do combustível, que seriam as seguintes alternativas. Nós temos, por exemplo, o álcool, né, que grande parte dos veículos hoje já usam o álcool. Nós temos a questão dos carros elétricos, inclusive caminhões elétricos também, que estão entrando aí em grande quantidade, né, no Brasil, que vai diminuindo o consumo do combustível. O carro elétrico, o caminhão elétrico, aquele de bateria, né, uma bateria especial, que independe do combustível. O investimento nesse tipo de tecnologia, tanto de carros elétricos, como também o investimento na produção de álcool, por que não acontece isso? Qual a sua opinião? Será que existe uma trava aí criada, um impedimento por acionistas da Petrobras, ou sei lá, alguém por detrás disso, que de repente impede que esse tipo de energia seja mais expandido no Brasil? Não, Sérgio, eu tenho visto que tem evoluído muito a tecnologia empregada nos veículos, né? Notadamente veículos com motores elétricos, né? Veículos que são híbridos, tem motor a explosão mesclado com elétrico, tudo isso no intuito de deixar de lado o combustível fóssil, que é o petróleo, né? E aí os impactos ambientais que tudo isso causa, né? Agora, eu acho que a tendência é evoluir e cada vez mais aumentar isso daí, né? Eu gostaria de ressaltar também uma questão que foi discutida, né? Uma lei recentemente, se não me falha a memória, uma lei complementar 192 de 2022, recente, portanto, no intuito de modificar, de unificar o ICMS cobrado em todos os estados brasileiros. Porque, na verdade, eu me coloco na situação dos motoristas de caminhão, nas transportadoras, né? É difícil você calcular o preço do frete na medida que você não sabe o preço que você vai pagar pelo combustível mudando de um estado para outro. Então é uma coisa muito complicada, né? Então eu vejo isso como um movimento positivo no sentido de diminuir a alíquota dos ICMS, né, dos estados aí. Nós pagamos, na verdade, aqui em Orlândia, 25%. 25% do valor que a gente paga no posto de gasolina, no caso da gasolina, é para o estado, que é um ator aí nesse contexto que não contribui com nada. Só pega o dinheiro. Só pega o dinheiro, né? Então, não pode ser tanto assim, né? Então é isso. Eu vejo que vejo com bons olhos essa evolução tecnológica. A última questão aqui que eu queria colocar é a seguinte: caso batam o martelo mesmo sobre a venda da Petrobras, caso isso seja concretizado, isso é um processo demorado. Nós não sabemos primeiro se isso vai resolver o problema da questão dos preços do combustível. Agora, ainda que nós não saibamos, se isso for resolver, isso será a longo prazo, porque uma venda, todo esse processo é duradouro, é questão de anos. Na verdade, você tem razão. Vai demorar, né? Não vai ser do dia para a noite. Então, o que nos resta é aguardar. Eu vejo muito positiva, de forma muito positiva, como eu já disse, o fato de que nós vamos ter uma empresa a menos para fomentar a corrupção, seja por partido que for, partido político que for. Porque até hoje a gente viu que a Petrobras serviu para quê?
para nomear diretores, para repartir as diretorias e para fazer aquele esquema com as empreiteiras que são prestadoras de serviço da Petrobras, né? Aí o dinheiro público vai para o ralo, né? Porque os projetos passam a ser superfaturados, né? Superfaturados, vai para o bolso do político de plantão. Então acaba com isso, né? É essa que eu acho que é a grande vantagem. Muito bem, Eduardo. Eu gostaria, em nome da Orlândia Rádio Clube, agradecer a sua participação aí com esse nosso bate-papo aqui, bem descontraído, né? Falando aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente acha mais coerente, logicamente respeitando as opiniões adversas por aí. Mas eu agradeço a sua participação, Eduardo, muito obrigado e um bom dia para você. Serginho, você sabe que sempre foi um prazer participar, né, com vocês da URC, onde já foi minha casa por um bom tempo, né? E acredito que ainda seja minha casa pela amizade que eu tenho com você, com o Watson, com o Chester, né, ou seja, com o Maurício, com todos lá da URC, né? É sempre um prazer bater um papo com vocês, né? E eu aí peço desculpas se eu cometo algum erro aqui nos meus raciocínios, né? E deixar aqui um grande abraço aos meus irmãos orlandinos. Ok, mais uma vez obrigado ao Eduardo Elias, ex-vereador da cidade. Sérgio Maia para ORC.